Vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Será que a pessoa do seu lado tem uma Bíblia? Se não tiver, ajude-a, abençoe-a. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Nós estamos nos aproximando de uma data muito importante para os cristãos, que é a Páscoa. E nos próximos domingos queremos lembrar algumas passagens da vida de Cristo, quando ele caminhava para Jerusalém, quando ali esteve, morreu por nós e por nós ressuscitou. E hoje vamos falar sobre um dos últimos milagres realizados por Jesus, a cura do cego Bartimeu. Marcos 10, do verso 46 ao verso 52. Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. É uma bela história. Não apenas uma bela história, mas o relato fidedigno das testemunhas oculares que ali estavam e que, pela direção do Espírito Santo, esse relato foi transcrito para as páginas da Escritura Sagrada. E é uma história que nos ensina lições preciosas. E às vezes, meus queridos, os melhores professores são os mais inesperados. Por exemplo, quantos de nós imaginaríamos aprender lições sobre a vida espiritual e a eternidade com um mendigo cego? Entretanto, Bartimeu é um personagem notável que nos traz lições preciosas para a nossa vida. Você sabe que, de todas aquelas pessoas curadas por Cristo, apenas Bartimeu é nomeado pelo nome, e é específico que ele era filho de Timeu. Nós não sabemos o nome da sogra de Pedro, que Jesus curou. Nós não sabemos o nome daquela menina, filha de Jairo, que Jesus ressuscitou. E o cego de nascença, e o paralítico de Betesda, nós não sabemos o nome destas pessoas. Mas este cego é chamado pelo nome. Marcos, provavelmente escrevendo sob a direção de Pedro, o chama de Bartimeu. Por quê? Irmãos, muito provavelmente, porque ele era uma pessoa conhecida. O fato do nome de Bartimeu ser indicado no texto sugere que ele era um homem conhecido da comunidade cristã. É como se a gente voltasse lá no primeiro século, no comecinho da igreja, lá em Jerusalém, e alguém falasse assim: não tem o Bartimeu? Tem. Você sabia que ele era cego? Não brinca. E aí então a pessoa contava a história. Bartimeu era alguém conhecido dos cristãos, conhecido dos crentes, conhecido da igreja. Alguém que não apenas recuperou a sua vista, mas passou a andar com Cristo.
A palavra do Senhor nos fala que Jesus estava seguindo para Jerusalém. E ali em Jerusalém, ele seria recebido festivamente, num domingo conhecido como Domingo de Ramos. Mas ao longo de uma semana intensa, as coisas se precipitariam de tal forma que na sexta-feira ele seria morto, crucificado, mas no domingo que nós conhecemos como Domingo de Páscoa, ressuscitaria. Então este é o contexto, nós estamos acompanhando Jesus Cristo na sua jornada em direção a Jerusalém, onde dentro de apenas uma semana ele seria crucificado e morto, e então ressuscitaria. E deixando a cidade de Jericó, nós temos a cura do cego Bartimeu. O que nós podemos afirmar a respeito daquele homem? Primeiro, Bartimeu se achou em uma situação desfavorável. A vida de Bartimeu não era boa. Eu não sei que nota você daria para a sua vida. O seu grau de felicidade, de realização. Mas eu imagino que Bartimeu daria à própria vida uma nota muito baixa. A Bíblia fala algumas coisas a respeito daquele homem. Primeiro, que ele era cego. Ele não nascera cego, mas se tornou cego, perdeu a visão. A segunda coisa que a Bíblia diz é que ele era um mendigo. Não era apenas uma pessoa sem visão, mas era uma pessoa desprovida do mínimo necessário para sobreviver. A Bíblia diz que ele ficava sentado à beira do caminho, o que deveria ser especialmente triste para Bartimeu. Ele ouvia os passos das pessoas todos os dias. Gente indo, gente vindo. Sabe aquela sensação? A vida dos outros está andando. As pessoas estão se formando, e as pessoas estão se casando, e elas estão tendo seus filhos, e elas estão viajando, aí elas estão realizando os seus sonhos. Mas eu estou aqui sentado, à beira do caminho. Entra dia, sai dia, eu estou no mesmo lugar. Era uma situação desfavorável. E queridos, quantas vezes personagens bíblicos espelham a situação de homens e mulheres dos nossos dias? Quantas pessoas também não dariam uma nota muito alta para a sua própria vida? Sentem-se como Bartimeu, desfavorecidos, com pouca visão com relação ao seu futuro, não estão realizando os seus sonhos, estão com o coração partido. Quantas vezes a vida de Bartimeu tem sido um retrato da vida do homem e da humanidade? No século XX, houve um escritor famoso chamado Anatole France. Esse escritor foi um dos maiores nomes da literatura francesa do século XX. Ganhou inúmeros prêmios. Ainda em vida, foi reconhecido e celebrado. Alcançou todo o sucesso que um escritor poderia alcançar. Mas Anatole France era ateu. E já na sua velhice, escreveu o seguinte, preste atenção: nunca fui feliz um ano, um mês, uma semana, um dia, uma hora e nem mesmo sequer um minuto da minha vida. Alguém que chegou no degrau mais alto do pódio, que foi laureado por seu talento e contribuição para as artes literárias, celebrado como um herói nacional, uma celebridade. Aos olhos dos homens, um modelo de sucesso, mas que interiormente não se sentia melhor do que Bartimeu, o cego de Jericó. Nunca fui feliz um ano, um mês, uma semana, um dia, uma hora e nem sequer um minuto da minha vida. É uma situação triste, mas em nome de Jesus, não é uma situação que não possa ser mudada.
E é aqui que nós começamos a aprender lições preciosas com aquele cego, o cego Bartimeu. Vejam, Bartimeu é uma inspiração para nós pelo fato de que ele aproveitou a oportunidade. Jesus estava passando por Jericó, que era a cidade de Bartimeu. E você sabe quando Jesus voltaria a Jericó? Quando Jesus passaria por Jericó novamente? Nunca mais. A Bíblia não fala se Jesus esteve em Jericó antes, mas a Bíblia fala que Jesus não esteve em Jericó depois. Ele seguiu para Jerusalém, ressuscitou, durante 40 dias apareceu ressuscitado, tanto na Judéia quanto na Galileia, depois subiu aos céus, mas fisicamente, enquanto encarnado, aquela era a última vez que Jesus estava em Jericó. E olha o detalhe, como está escrito na sua Bíblia, não diz que Jesus estava entrando na cidade, diz que Jesus estava saindo da cidade. Foi quando Bartimeu ouviu o burburinho, ele que vivia mendigando à beira da estrada, e perguntou: o que é que está acontecendo? E alguém lhe disse: é Jesus de Nazaré. Bartimeu podia ser cego, mas ele não era surdo. Ele já tinha ouvido as histórias a respeito de Jesus Cristo. E então ele pensou: essa é a minha oportunidade. Eu fico pensando se Bartimeu tivesse dito a si mesmo: eu vou pensar um pouco melhor, eu vou refletir, acho que eu vou lá para casa, vou conversar com a minha mulher, o que ela pensa disso, aí talvez então eu busque a Jesus. Se Bartimeu não tivesse sido tomado por este senso de urgência, ele não teria sido curado. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, é que Jesus está aqui. E Ele pode transformar a sua vida. E hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, o seu problema a Jesus. De falar: Jesus, eu estou com este pecado. Me perdoa. Me restaura. Jesus, eu estou com este problema. Me ajuda, me fortalece. Jesus, eu não tenho certeza da minha salvação. Me resgata. Escreve o meu nome no livro da vida. E se você clamar, Ele vai te ouvir. Mas, meu querido, minha querida, você não sabe se amanhã você terá outra oportunidade. Eu costumo falar aqui na igreja, os irmãos daqui já sabem disso. Eu falo que a oportunidade é o quê? É careca. Você sabia disso? A oportunidade é careca. Porque quando ela passa por você, não dá para você agarrar pelo cabelo e dizer: vem cá. Ela é lisa. Passou, foi. Talvez amanhã você encontre uma outra oportunidade, mas a oportunidade de hoje se foi, não há mais como alcançá-la. Bartimeu, embora fosse um cego, um mendigo, uma pessoa mal vista até pela sociedade dos seus dias, era um homem sábio. Era um homem sábio, porque ele disse: eu tenho uma oportunidade e vou aproveitá-la. Que tipo de homem é você? Essa noite, Jesus quer dar um reboot na sua vida, um restart na sua vida, começar de novo, começar certo, começar direito, começar do jeito dele. Então não deixe a oportunidade passar, amém? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, diz a letra do velho hino. Agora vamos adiante, irmãos, aprender um pouco mais com Bartimeu, porque a Bíblia também nos diz que Bartimeu atendeu ao chamado de Cristo. Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é curioso que a multidão falava: fica quieto, cego. Cala a boca, cego. E a gente não sabe por que a multidão agia daquela maneira. Talvez eles estivessem querendo aprender os ensinos de Jesus. É possível que Jesus, enquanto caminhasse, ia respondendo perguntas.
ia ensinando lições sobre as coisas de Deus, e as multidões queriam ouvir, e está aquele cego atrapalhando, e começaram a gritar para que Bartimeu se calasse. Mas você acha que Bartimeu ia se calar, sabendo que aquela era a sua grande oportunidade? A Bíblia fala que quanto mais as pessoas o repreendiam, mais alto Bartimeu clamava. Olha para mim, presta atenção. Toda vez que você quiser tomar a decisão certa com Deus, vozes vão se levantar contra. Às vezes é um parente, outras vezes é um colega, um amigo da internet. Mas na maior parte das vezes, essas vozes que falam, não, cala a boca, fica quieto, não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. É a nossa própria natureza que fala assim, não, nada desse negócio de entregar a vida para Jesus, não. O que? Você virá crente? Ah, você vai confiar. Você já confiou antes, se deu mal, você vai acreditar. Olha, esse negócio de vida plena, de vida feliz, isso é para os outros, não é para você. Não se engane. Toda vez que você se propuser a tomar uma decisão correta com Deus, abençoada, vitoriosa na sua vida espiritual, vozes vão se levantar. E você já reparou que elas estão aí falando no seu coração agora mesmo, essas vozinhas? O que você tem que fazer? Silenciá-las e falar assim, não, vocês não vão me calar, eu que vou calar vocês, porque eu preciso. Bartimeu não se calou. Então, quando Bartimeu clamava, a Bíblia diz que Jesus disse, tragam esse moço aqui. E aí é tão bonito porque as pessoas disseram para Bartimeu assim, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É o verso 49. A última frase deste verso. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Você pode marcar esse verso na sua Bíblia, essa frase na sua Bíblia. Você pode passar um lápis de cor aqui. E se você for embora da igreja hoje à noite e não lembrar de nada, lembra dessa frase. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Você pode ter bom ânimo. Você pode ter esperança. Nem tudo está perdido. Sei que há pessoas aqui essa noite que estão pensando em chutar o balde, pendurar as chuteiras, desistir de tudo. Sei que há pessoas aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus que estão pensando em desistir de um casamento, em desistir de uma carreira, em desistir de um sonho, em desistir de uma profissão, desistir de um filho. E tem gente aqui até pensando em desistir da vida. Mas essa é a palavra do Senhor para você, em nome de Jesus. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Quando Jesus chama a gente, então a gente tem motivo para ter bom ânimo, para ter esperança. Eu não estou aqui para oferecer a você palavras vazias ou promessas de vento, para falar a você sobre algo que não pode se tornar realidade. Eu estou aqui para falar para você, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Você vai atender ao chamado de Jesus? Bartimeu atendeu? Como está escrito na Bíblia? Como você lê? Na minha Bíblia está dizendo que ele, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Bartimeu atendeu ao chamado de Jesus? Com certeza. E num salto, e arrojando a sua capa. É como diz a letra do hino que nós cantamos há pouco. Tu anseias hoje mesmo a salvação?
Tens desejo de banir a escuridão? Abre então a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Foi isso o que Bartimeu fez. Jesus chamou, ele foi. Jesus está te chamando. Tenha bom ânimo, você vai. Como é que essa história termina? Essa história termina com Bartimeu recebendo uma nova vida. A palavra do Senhor nos fala que ele se aproximou de Cristo. Jesus perguntou: o que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Bartimeu podia ter pedido uma esmola. E Cristo o responsabilizou naquele momento. Você está dizendo aí, tem compaixão de mim, tem compaixão, tem compaixão. O que é que você quer? E talvez alguém dissesse assim, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Sabe que às vezes a gente vai a Deus, ao invés de pedir um milagre, pede uma esmola? Bartimeu não cometeria esse erro. Ele foi até Jesus, mas não pediu uma esmola, pediu um milagre. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. E assim a história termina. E eu tenho aprendido nas histórias da Bíblia que a última frase quase sempre é a mais importante da história. E aqui não é uma exceção. A última frase é a seguinte: foi seguindo Jesus pelo caminho. Bartimeu foi curado, ele recebeu a vista, ele estava agora feliz da vida e havia um mundo à sua disposição. Ele agora enxergava, ninguém precisava levá-lo pela mão, ele não dependia de uma bengala. Bartimeu poderia ir para onde ele quisesse, todos os caminhos da terra estavam diante dos seus pés. Bartimeu podia ter ido para casa, ele podia ter ido para o bar, ele poderia ter ido para onde ele quisesse. Mas ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás de Cristo. E é por isso que quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar lá o Bartimeu. E é por isso que os crentes do Novo Testamento falavam: você sabe o Bartimeu? Sei. Você sabia que ele era cego? Não. E contavam a história daquele homem, porque ele se propôs a seguir a Cristo. Os olhos que Jesus abriu, a terra já comeu. Porque essa história tem 2000 anos. Mas a alma que Jesus salvou, porque Bartimeu quis segui-lo, esta está na presença do Senhor, lá nos céus. Irmãos, que história maravilhosa. Porque ela começa de um jeito tão diferente do jeito que ela começa. O dia de Bartimeu terminou tão diferente da maneira como começou. Eu me coloco no lugar de Bartimeu. O galo canta e ele pensa: é hora de acordar. E ele pega a sua capa, a capa ele colocava no chão para as pessoas jogarem as moedas. E ele pega talvez a sua bengala, e ele vai lá para o lugar da estrada, onde ele pedia as esmolas, pensando: vai ser um dia igual a todos os outros. Eu não sei se essa foi a sua sensação quando acordou de manhã. Vai ser um dia igual a todos os outros. Mas Bartimeu estava enganado, porque aquele dia terminou tão diferente. Aquele dia começou com Bartimeu cego e terminou com Bartimeu vendo. Aquele dia começou com Bartimeu sentado e terminou com Bartimeu seguindo. Aquele dia começou com Bartimeu à beira da estrada da vida e terminou com Bartimeu andando pelo caminho. Cristo nos dá vida abundante, Cristo nos dá vida eterna, Cristo muda as coisas. E tudo que nós precisamos fazer é recebê-lo pela fé. Então diga essa noite para Jesus assim: mestre, que eu veja o que o Senhor tem para mim,
que eu vejo os teus planos se tornarem uma realidade. Mestre, eu tenho feito as coisas do meu jeito e por mais que eu me esforce, eu não daria uma nota muito alta para a minha vida, então eu quero agora colocar a minha vida nas tuas mãos, para que então eu possa ver o que o Senhor pode fazer com a minha vida e na minha vida. Da escuridão à luz, da tristeza à alegria, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo abre os olhos do corpo e da alma. Ele está aqui, tenha bom ânimo, Ele te chama. O que você vai fazer?